eu era uma pessoa completamente cansada e frustrada. Sim, eu sempre estava cansada. E neste vídeo eu vou compartilhar com você hábitos que me ajudaram, que me tiraram deste cansaço extremo e me fizeram a realizar todas as minhas metas diárias e mudaram completamente a minha vida, a minha rotina como um todo. Até o meu sentimento mudou. Gente, tem gente ligando o som aqui, meu vizinho. Eu peço desculpas, mas eu vou continuar gravando este vídeo, tá? Porque eu tenho tempo para finalizar este vídeo, eu tenho outros compromissos, então eu preciso gravar este vídeo. Tem um monte de criança brincando na frente da minha casa e eu estou aqui trabalhando. Então vamos dar continuidade ao trabalho. E o primeiro hábito que me tirou deste cansaço extremo foi passar a acordar mais cedo. Eu acordo hoje por volta de 5 horas da manhã, 5 e meia, 6 horas, no máximo 6 e meia da manhã. Eu acordo com propósito. Eu parei de viver por viver, acordar atrasada, sair atropelando as coisas, correndo, sabe, para arrumar os meus filhos para ir para a escola. Eu parei de acordar sendo aquela mulher que só vivia por viver, simplesmente no modo automático, sabe? Eu saí deste piloto automático. Eu passei a acordar mais cedo porque eu tenho propósitos e metas a cumprir. Tendo esta clareza de que eu tenho horário para todas as coisas, de que eu tenho uma rotina e metas para realizar, eu passei a acordar mais cedo, mesmo sem vontade, muitas das vezes, mesmo sem querer, mesmo se arrastando, todos os dias, no máximo 6 e meia da manhã eu estou de pé. Por muitas vezes eu precisei colocar lá o despertador, né, para me acordar mais cedo, mas eu consigo hoje, né, porque isso se tornou um hábito na minha vida de acordar cedo. Eu consigo acordar todos os dias, não importa se eu estou em férias, né, se eu estou tirando férias, não importa se eu estou no dia de domingo, de sábado, não importa se é final de semana, feriado, eu sempre acordo cedo, tá? Ontem, inclusive, foi feriado de carnaval e eu acordei no mesmo horário que estou habituada a acordar, porque hoje é fácil por conta que se tornou um hábito na minha vida. Então, acorde mais cedo se você quer realizar suas metas, se você quer fazer tudo o que você precisa fazer, sem correria, sem atropelar as coisas, sem reclamações, sem frustração e sem desespero, sem aquela vida de estresse total. Você precisa acordar mais cedo. Não para correr, não acordar para sair correndo, porque muitas vezes, né, eu errei lá na frente, eu vou passar para você o que mudou também em relação a isso. Eu achava que o fazer mais ia mudar a minha vida, e não, nunca mudou a minha vida fazer mais. Nunca mudou nada na minha vida correr atrás das coisas para fazer, fazer o máximo que eu conseguia fazer. A questão aqui não é a quantidade de tarefas que você vai fazer, mas é a organização dessas tarefas e fazer com clareza o que precisa ser feito. Então, se você quer melhorar em todas as áreas da sua vida, crie o hábito de acordar mais cedo, porque se você acorda lá para as 10, lá para as 11 horas da manhã, você sabe que você já perdeu ali quase metade do dia em que você poderia estar produzindo algo, criando algo, estudando, meditando, orando, buscando, ou simplesmente fazendo algo que te aproxime da vida que você quer, que você deseja. Vamos para o segundo hábito que me fizeram sair deste cansaço extremo que eu vivia e me fizeram realizar as minhas metas. Então, o segundo hábito é, ao invés de acordar pensando nos problemas, eu passei a acordar com propósito e visualizando e sentindo a vida dos meus sonhos, a vida que eu quero viver no meu futuro como se já fosse real hoje. Ou seja, ao acordar, eu não vou alimentar o meu cérebro, a minha mentalidade com pensamentos negativos, com contas que eu tenha a pagar, com problemas que eu tenha a resolver. Nos primeiros minutos do meu dia, eu sempre acordo e visualizo os meus sonhos e me imagino e começo a sentir aquela alegria, sabe, de conquista, de vitória. E eu tento me permanecer nesse sentimento, nesta vibração de conquista, de vitória, de alegria, de felicidade. Mesmo que no decorrer do dia aconteça uma coisa aqui, outra lá, que vai fazer a gente vibrar ali com raiva ou triste, enfim. Mas eu sempre me regulo, né? Regulo as minhas emoções, dou uma regulada nas minhas emoções para que eu sempre fique nesta vibração, nesta altíssima vibração que é a alegria e felicidade, né? A vibração do dinheiro, é a vibração dos nossos sonhos. Então, a gente precisa entender
Se você não sabe do que eu estou falando, pesquisa mais sobre vibração, sobre sentimentos, porque a vida que a gente quer, a gente não vai conseguir somente querendo, somente desejando. A gente vai conseguir se a gente se alinhar a esses desejos, a esses sonhos. E se alinhar é se sentir já realizado e agradecer como se já tivesse realizado aquilo que ainda vai se realizar, entende? É você viver no hoje como se já fosse o seu futuro, como se você já fosse a sua melhor versão, como se você já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos. Então, eu faço esta visualização criativa todos os dias, meditação, faço a respiração consciente, né? Aquela respiração profunda, inspiro por 4 segundos, seguro 4 segundos e solto por 6 segundos. Eu faço isso, digamos que 10 vezes, mais ou menos, né, repetidamente, no momento ali em que eu acordo. Eu fico mais ou menos 20 minutos ainda na cama fazendo isso, tá? E ali nos primeiros minutos que você acorda, sua mente ainda está ali limpa, né, das coisas, você não passou por estresse, não passou por nenhum sentimento é, de raiva, de coisas que podem acabar com o seu dia ou com a sua boa vibração. E é o momento que o seu subconsciente está aberto para você implantar, né? Colocar lá nele uma nova programação, colocar os seus sonhos até que ele acredite que o que você está pensando já é real. E assim, tudo que você sonha se concretizará. Esse era um dos meus maiores erros, porque eu acordava pensando nas dívidas a pagar, nos problemas que eu tinha para resolver do meu trabalho, da minha escola, né, da escola que eu trabalho, sou professora. Enfim, eu ficava remoendo esses problemas e já acordava assim, louca da vida. Eu não tinha tempo nem para respirar. Eu não respirava profundamente, eu não estava presente no meu dia, eu não vivia o meu dia a dia com presença, sabe? Eu sempre estava automatizada a ter uma vida de insucesso, de fracasso. Era a programação que eu carregava desde a minha infância. Bom, eu não vou te explicar desde o começo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, então vamos prosseguir. Uma das coisas que foi o primordial, assim, mais importante que eu entendi foi que eu tenho o poder da escolha. Na verdade, eu já sabia que eu tinha o poder de escolher o que eu queria para minha vida. Eu só não me sentia capaz. Capaz de ter metas e realizar as metas. Capaz de fazer tudo que tem que ser feito sem me estressar, sem ficar louca, maluca e descabelada. Não estou dizendo que é totalmente fácil e que você vai ficar assim, vibrando nas alturas sempre, mas é possível e é uma vida muito, muito mais tranquila viver com um propósito. É, passar a escolher o que você quer para o seu dia a dia nos mínimos detalhes, sem deixar ser engolida pelo seu dia, sem deixar ser levada pelas situações que te acontecem, sem deixar ser levada pelas emoções. Se você tem o poder da escolha, por que você está escolhendo viver mal? Acordar tarde, ficar no emprego que você não gosta, ficar no lugar que você acha que as pessoas não gostam de você, que tem um chefe que é muito ruim. Não tem por que você não escolher uma outra vida para você. Todos nós temos o direito de escolher o que é melhor para a gente. Quando eu entendi que eu já não me cabia em certos lugares, eu simplesmente escolhi sair de lá. Quando eu entendi que pessoas não mereciam o meu tempo, a minha atenção, a minha dedicação, eu simplesmente tranquei a porta, né, ou as portas para que essas pessoas não me sugassem mais. Pessoas que sugam as suas energias, muitas das vezes estão aí no seu trabalho, na sua convivência, e simplesmente você desconsidera, você ignora e acha que essas pessoas estão te fazendo bem. Quando eu entendi que as pessoas que se aproximavam de mim somente pelo que eu tinha a oferecer para elas, eu tranquei as portas para estas pessoas, tá? Eu sempre fui uma mulher muito habilidosa, uma jovem, né? Desde jovem, criança, muito criativa, muito habilidosa. Eu sempre buscava fazer as coisas e realizar, mas eu vi que isso, pessoas estavam se aproximando de mim somente para colher, sabe? Somente para fazer pedidos, faça a sua escolha, aprenda a escolher o que você quer para a sua vida e todos os dias decida e escolha fazer tarefas que te aproximem das suas metas. Tenha metas diárias. E eu já quero pegar este gancho para ir para o terceiro hábito que me fizeram realizar as minhas metas e parar de ser aquela mulher cansada, estressada, que saía se arrastando para fazer as coisas. E é muito importante o que eu vou falar agora. Eu passei a escrever em um caderno
muito bem definida as minhas metas, tá? Então eu passei a definir metas que eu queria realizar, tarefas diárias mesmo do dia a dia, seja arrumar um armário, seja limpar o banheiro, lavar o banheiro, seja lavar roupa. Eu comecei a me organizar, organizei a minha casa, fiz uma faxina, tirei todo o acúmulo que existia dentro da minha casa, aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez, tudo num dia só. Aos pouquinhos eu fui organizando, fui melhorando algumas coisas, roupas que já não cabiam no meu armário, eu já descartei, eu já doei, sapatos, enfim, sabe? Dei aquela organização geral na minha casa e tudo ficou mais nítido, sabe? E ali eu comecei a estipular e escrever essas submetas, digamos assim, diárias, né? As tarefas diárias, melhorei muito, muito a minha rotina, parei de procrastinar e parei de ser aquela pessoa cansada e frustrada, porque ao mesmo tempo que eu queria fazer tudo correndo e tudo ao mesmo tempo, eu me frustrava muito porque eu não conseguia dar conta de tudo sozinha, e uma das coisas que me ajudou foi pedir ajuda também. Eu parei de ser orgulhosa e ter vergonha ou receio de pedir ajuda para o esposo, para os filhos ou para alguém que está aqui na minha casa, enfim. Eu passei a ser esta mulher mais organizada, disciplinada e também a estipular tarefas, mini tarefas para cada um de nós aqui em casa. Então, minhas filhas têm o quarto delas, então elas arrumam as roupas delas. A minha filha mais velha já lava a própria roupa dela e isso assim ajuda muito a gente ter essa organização. E assim como as mini tarefas ou tarefas diárias, como você queira falar aí, eu também estipulei metas financeiras, metas espirituais, para mim realizar todos os dias ou todo mês, financeiramente falando, né, que é quando entra o meu salário, então eu estipulei ali algumas metas para guardar dinheiro, eu até deixei no meu armário, né, quando eu vou abrir a minha roupa, eu tenho lá, né, um desafio para guardar mais dinheiro, para me organizar mais financeiramente. Então, tenho metas de curto, médio e longo prazo. E isso me ajuda a entender, né, que eu preciso sim me organizar não somente nas tarefas domésticas, mas também nas minhas finanças, no meu comportamento, nas minhas emoções. Parei de fazer compras por impulsividade, por querer comprar porque está na promoção, porque tem uma festinha, sendo que eu já tenho algumas roupas que eu posso muito bem usar. Então, este ano eu quero adquirir também o hábito minimalista, que é para mim poupar mais, tá? Para me ajudar financeiramente aí a chegar nos meus objetivos, a concluir a minha meta. Então, eu e meu esposo, a gente tem metas para pagar, né, quitar o restante das dívidas, né, a nossa casa a gente conseguiu pagar agora no mês de fevereiro, mês passado, aliás, o mês de janeiro, mês passado, graças a Deus foi uma meta, assim, uma conquista pra gente muito grande ter pago a nossa casa, então vale muito a pena. Primeiro, para você estipular suas metas, você precisa saber o que você quer. O que você está precisando, o que é mais urgente no presente momento para você fazer, para você realizar. O que você quer realizar, o que você coloca como prioridade agora. Então, partindo daí do que você quer e quais são as suas prioridades, as suas urgências, você vai estipular essas metas, né, de curto, médio e longo prazo. Isso vai te ajudar demais. E isso não é apenas para finanças, mas são metas que você pode levar para outras áreas da sua vida. Eu não sabia que a alimentação influenciava no nosso cansaço. Eu não sabia que uma alimentação pesada, uma alimentação gordurosa, podia influenciar, né, neste cansaço, nesta fadiga. E sim, os alimentos eles têm esse poder, né, de deixar a gente mais pesado, mais desanimado, mais para baixo, sabe, muito estufada. Eu comia além da conta e comia muitas coisas gordurosas. Então, o quarto hábito que eu criei na minha vida foi me alimentar de forma mais saudável e retirei o açúcar da minha vida. Eu acredito que o açúcar deixa a gente menos ativa, sabe? Deixa a gente mais sonolenta, mais cansada mesmo. E quando eu retiro o açúcar, quando eu retirei o açúcar, eu fiquei muito mais disposta. A minha pele melhorou muito, vários aspectos na minha pele, né? Como celulites também melhoraram, enfim, eu melhorei em várias coisas. Até no raciocínio mesmo, com o jejum intermitente, que às vezes eu também faço. Não pratico todos os dias, mas toda semana eu faço um jejum intermitente. E estou mudando a minha alimentação, tenho mudado minha alimentação, mas não significa que eu não como um doce, porque eu gosto muito de doce, de chocolate, enfim. Sempre como alguma coisinha ou outra, mas
eu estou me alimentando mais saudável, comendo mais salada, às vezes eu coloco um pouco de carboidrato, às vezes não, então a mudança da minha alimentação influenciou demais para eu parar com aquele cansaço, porque se eu sou capaz de mudar a minha alimentação, se eu sou capaz de dizer não para uma coisa gordurosa que eu gosto, mas eu prefiro não comer, então eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Então a gente precisa dominar, né, a nossa mente, não deixar ser dominada por ela. E a quinta coisa que eu fiz foi simplesmente adaptar uma nova rotina. Uma rotina que eu consigo dar conta, que eu consigo realizar, né, uma rotina adaptada e personalizada para mim, para eu, que sou mãe de 4 filhos, esposa, professora, tenho um trabalho aqui no YouTube, tenho um compromisso de gravar os meus vídeos, de editar, e eu faço tudo sozinha. Então, eu precisei readaptar a minha rotina. Eu excluí da minha vida aquilo que não fazia mais sentido e que tomava muito meu tempo. Como, por exemplo, eu tinha um reforço aqui em casa, eu abri aulas, né, de reforço. Assim, serviu, me ajudou muito, mas eu estava ganhando menos e estava trabalhando mais. O que eu fiz? Fechei o reforço. E assim, futuramente talvez eu abra, talvez não, mas por enquanto eu quero me dedicar quase que 100% no meu trabalho aqui no YouTube e no meu trabalho como professora também. Eu simplesmente parei de pensar, eu preciso fazer mais eu preciso me organizar. Eu preciso escolher aquilo que vai ser útil para a vida que eu quero colher no futuro. E isso mudou completamente a minha forma de enxergar a minha vida, a minha rotina. Eu parei de ficar na cama o tempo inteiro, sonolenta, dormindo, e passei a fazer o que tem que ser feito com cuidado, com calma, sempre mantendo ali a minha respiração, quando tem muitas coisas fora do meu controle, para que isso não me tire do controle. Não é ser controladora, tá? Às vezes a gente se confunde, mas é fazer simplesmente o que tem que ser feito na medida do possível. O sexto hábito que eu adaptei para minha vida foi levantar e fazer. Parar de deixar para depois, parar de procrastinar. Se eu sei que eu tenho algo para fazer, um vídeo para editar, eu não espero o dia inteiro passar para depois ir lá e fazer o que tem que ser feito. Eu simplesmente levanto e já faço. Eu nem penso. Eu nem fico pensando, ai, vou lavar aquela louça, meu Deus, quanta louça. Meu Deus, hoje eu tenho que limpar essa casa inteira. Meu Deus, eu tenho tantas coisas para fazer. Eu parei de ficar pensando, porque isso nos leva à procrastinação. A gente vê uma montanha de coisas para fazer e a gente acaba se frustrando e ficando até com preguiça de ir lá fazer. Então, eu simplesmente conto de 1 a 3 e já levanto, vou lá e faço o que tem que ser feito. E isso me dá a cada dia mais constância, disciplina e habilidades para fazer rápido, mas sem me esforçar tanto e sem ficar a maluca dos afazeres. Você é aquela que corre feito maluca, porque acha que precisa fazer mais e mais e mais e mais e não para, sabe? E não para, e ao mesmo tempo chega no final do dia e acha que não fez nada e se encontra frustrada porque a sua vida está indo de mal a pior, estressada, doente até. Tem muitas mulheres assim que trabalham fora, não conseguem, né, dar conta desta demanda que é tão árdua, que é trabalhar fora, ser uma boa profissional, uma boa mãe, dona de casa. Então são várias funções que nós mulheres temos que fazer ao mesmo tempo. E se a gente não tiver uma vida organizada, uma rotina organizada, com metas claras, com metas simples, a gente não vai conseguir dar conta e vai querer muitas das vezes fazer atropelando as coisas, e isso não nos faz bem. E eu digo com experiência própria, porque eu já passei por isso. Quem conhece a minha história e assistiu alguns vídeos aqui do meu canal, vai saber que eu já tive depressão profunda, tá? Ao ponto de fazer besteira com a minha vida. Eu já tive ansiedade, já fui parar no hospital por várias vezes, porque eu queria dar conta de tudo, de tudo. E, na verdade, no final do dia, eu ficava frustrada porque eu não tinha tempo para me cuidar, porque eu não tinha tempo para mim, porque simplesmente eu não priorizava a mim mesma, aquilo que eu queria, aquilo que me fazia bem. E o sétimo hábito que eu criei para minha vida foi tirar um tempo para mim descansar, nem que seja por 15, 20 minutos, meia hora que seja durante o meu dia a dia. Então, todos os dias eu tiro esses minutos
simplesmente para respirar melhor, para descansar, para deitar, né, estirar o meu corpo. Se você não tem, se você trabalha em CLT e não tem tempo, acha que não tem tempo no seu horário de almoço, você procura um lugar para se deitar, para acalmar, para relaxar. Claro, se você não trabalha fora e quer ter uma vida mais produtiva, a gente não pode confundir, né, esse descansar com passar horas e horas e horas deitado na cama, rolando o feed, né, do Instagram, do TikTok, enfim, das redes sociais da vida e ficar olhando a vida dos outros. Se tem uma coisa que eu parei, foi com este hábito de olhar a vida do outro, de olhar a vida alheia, de me comparar. Isso já não existe mais na minha vida e, assim, transformou toda a minha história, porque ao invés de ficar perdendo tempo com a vida dos outros, eu simplesmente ganho tempo cuidando da minha vida, cuidando dos meus negócios, cuidando dos meus sonhos, da vida que eu quero construir para mim. Antes, quando eu pensava em tirar o tempo para descansar, sabe, um tempo, eu ficava rolando o restante do meu dia na cama, bolando para lá e para cá, assistindo vídeos que não me levavam a lugar nenhum. Por isso, é muito importante você separar o tempo de descanso do tempo que você acha que está descansando, mas na verdade está consumindo coisas que não vão levar você para a vida dos seus sonhos. Claro que eu assisto algumas coisas, mas eu sou muito seletiva hoje no que eu assisto. Eu não assisto conteúdos que consomem minhas energias, conteúdos de fofoca, conteúdos de coisas aleatórias que não me levam para a vida dos meus sonhos, que não acrescentam aprendizado em mim. Eu sempre busco conteúdos de desenvolvimento pessoal e profissional, de cuidar da casa, do trabalho, de como mudar de vida, mudar a realidade. Eu sempre busco esses conteúdos, sabe? Sobre neurociência, sobre reprogramação mental e entre outros. São esses conteúdos que eu sempre assisto, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero muito que você tenha gostado e que você venha, a partir de agora, criar novos hábitos que te levem para a vida que você quer. Que eu tenho certeza que é uma vida de abundância, prosperidade, riquezas e bênçãos. E eu desejo do fundo do meu coração que você alcance a vida dos seus sonhos o mais rápido possível. E para isso você precisa consumir assuntos que te levem para este próximo nível. Então, já assiste os meus vídeos, fica por aqui, se inscreve no canal, compartilha este vídeo com a pessoa que está precisando mudar os hábitos, que precisam mudar financeiramente, que precisam mudar sua mente, enfim, reprogramar sua mente, porque aqui nós falamos de mudança de vida, de amor próprio, de conquistar a vida desejada. Não ficar só desejando, mas aqui eu te mostro passo a passo sobre a minha transformação, sobre o que eu estou fazendo, o que está me ajudando para que você também seja ajudada. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.